Oi, secretário, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação aqui. Eu queria saber de que maneira o senhor vê uma boa vontade do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, colegas do senhor, para conseguir de fato mudar e trazer esse endurecimento que o senhor defende há alguns anos com relação à lei penal brasileira, tendo em vista esses últimos casos que a gente viu e de que maneira isso dialoga com a PEC da segurança que o governo tenta emplacar e também sofre resistência por parte de alguns governadores, de alguns governos estaduais e também parlamentares lá no Congresso Nacional. Olha, eu acho, dentro de uma janela de oportunidades, eu já defendo essa pauta do endurecimento, principalmente da lei de execuções penais, e que a gente possa acabar com essa infinidade de benefícios que os criminosos possuem no Brasil. Eu cito alguns deles, como audiência de custódia, como visita íntima, como saída temporária, que nós conseguimos acabar na lei, vencendo democraticamente no voto no Congresso, na Câmara, no Senado, e depois derrubando o veto do presidente, auxílio reclusão, entre outros. Mas quando acontece um fato lamentável, como aconteceu com o ciclista, entre outros, acaba reaquecendo esse discurso, esse tema, enfim, a possibilidade dessa abordagem. Agora, em termos de solo fértil para uma discussão no Congresso Nacional, eu vejo duas grandes lideranças que estão encabeçando esse processo. No Senado, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Eu converso muito com o senador Ciro a respeito da necessidade do Congresso Nacional ser o protagonista desse debate, desse processo de alteração da legislação. E na Câmara dos Deputados, com o presidente Hugo Mota. Eu já conversava isso com ele, não de hoje, não na campanha dele para presidente, mas desde o início da minha atividade legislativa, em fevereiro de 2019, no meu primeiro mandato. Então, na figura dessas duas grandes lideranças, e aliado ao fato de existir hoje uma comoção social, e mais do que isso, um alerta da população que está vendo, principalmente aqui em São Paulo, o trabalho que a polícia vem fazendo. Nós realizamos grandes operações de combate ao crime organizado. Nós aumentamos exponencialmente as apreensões de drogas no estado, o número de prisões. Reduzimos drasticamente os indicadores criminais. E eu aponto aqui a menor taxa de homicídios da história em 2023 e depois 2024. Menor taxa de roubos em 2024. Menor taxa de roubos de cargas. Eu estou falando de reduções de 20%, 25%, 27%. E mesmo assim, a gente não consegue deixar de fato a população se sentindo segura, justamente porque há uma falha no sistema de justiça criminal, nesse sistema que deveria punir adequadamente o criminoso. Então, agora respondendo uma outra parte da sua pergunta, de que maneira ela dialoga com a PEC proposta pelo governo federal? Em absolutamente nada, porque o governo federal não ataca a causa do problema. O governo federal, de forma muito amadora, tenta propor uma PEC, alterando o nome da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Ostensiva Federal, e depois criando diretrizes de naturezas obrigatórias para os governadores. Qual governador que vai aceitar? Primeiro, porque não resolve o problema, não ataca a causa. E aí, para que eu não fique assim, sendo taxado que o Derrite está vindo aqui fazer oposição política. Não é. Na reunião que eu participei com o governador Tarcísio de Freitas, no Palácio do Planalto, nós propusemos a criação por parte do governo federal de uma política pública de combate à entrada das drogas e à saída das drogas no Brasil, porque o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína. A droga entra pelo nosso país, pelos países produtores de droga, de cocaína. E o crime organizado cresceu exponencialmente, tem sua maior receita, sua fonte de receita, no tráfico e no tráfico internacional de drogas. E qual é a política pública que está sendo feita por parte do governo federal para evitar ou para dificultar que essa droga entre no Brasil? Nenhuma. Então, a nossa proposta é que se crie, de fato, um combate nas fronteiras, evitando que a droga entre. Da nossa parte, no estado de São Paulo, quando ela vem pelo Paraná, pelo Mato Grosso do Sul e entra em São Paulo, nós implementamos, dentro da governança pública aqui, medidas de inteligência, de alocação de recursos de efetivo policial para impedir esse caminho da droga, ou seja, o mercado ilícito. Aumentamos exponencialmente o número de apreensões. E no Porto de Santos, que é uma atribuição do governo federal, eu não vejo também assim um grande empenho do governo. Então, de que maneira que a PEC dialoga? De maneira, na verdade, não ataca a causa dos problemas. E nós, deixando a política partidária de lado, estamos 100% dispostos para colaborar com o governo federal, como já colaboramos aqui em São Paulo. Aqui a gente tem uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, com a Superintendência de São Paulo, que funciona muito bem. Então isso tem que ser expandido para todo o Brasil.
mas a PEC, de fato, não ataca as causas do problema.